Olá, tudo bem? Eu sou a Rosimeire Luiza da Silva, aluna da Uninter e faço licenciatura em Artes Visuais. Estou aqui para mais uma videoaula do nosso curso sobre gestão educacional, que atingirá o estágio sobre gestão educacional. E hoje, o nosso tema da gestão, nós vamos tratar do assunto sobre reunião de pais. Então, a reunião de pais, devido a essa pandemia, ela sofreu alguma alteração, assim como as aulas. Não deixando de existir o método tradicional, que é a reuniões online, mas hoje eu vou estar falando da reunião de pais online, do novo modelo. Então, vamos lá. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe-nos a realidade da educação remota para as escolas. Pais e alunos e professores estão se adaptando a essa nova realidade, a manter uma comunicação próxima e fundamental para o bom andamento das atividades. Por isso, a reunião de pais online é uma ferramenta eficiente para alinhar e comunicar tudo do que mais importante acontece na escola. Então, essas reuniões, ela pode ir além das pautas de desempenho e comportamento do aluno, até porque eles estão em casa. Então, servindo principalmente para aproximar os responsáveis do dia a dia da escola, fomentando o comprometimento deles e também de toda a comunidade acadêmica, o que gera melhor resultado no ensino. Então, para te ajudar a planejar uma reunião de pais online de forma eficiente, eu preparei esse vídeo, essa aula, para a gente estar alinhando como que um coordenador pedagógico ele vai estar fazendo isso. Então, primeiro, ele vai planejar o roteiro e a pauta da reunião dos pais. Então, ele vai sentar, vai alinhar, vai fazer uma reunião online também com seus professores. Nessa reunião online, eles vão alinhar as pautas que eles vão estar falando na reunião de pais. Então, o planejamento é fundamental para otimizar o tempo dos professores e também dos pais. Por isso, é importante, façam uma lista dos principais tópicos a serem abordados e um resumo do que precisa ser dito. Tente estabelecer um tempo para cada assunto. Dessa forma, todas as questões planejadas serão abordadas dentro do espaço e tempo definido para a reunião. Antes da realização da reunião online, você deve fazer uma enquete para que os pais sugerem temas. Então, dessa forma, você assegura que assuntos não previstos tomem conta do espaço. Então, ali nisso, o coordenador já vai definir a data e o horário. Então, com a pandemia, muitas pessoas estão em home office. E além das atividades do trabalho, ainda tem de lidar com a rotina de cada criança, de cada filho ali dentro de casa. Então, por isso, use a enquete para definir o melhor dia e horário para a maioria. Então, dessa forma, você garante uma maior adesão ao encontro online, o que é fundamental para o sucesso da reunião. Então, você tem que fazer aí uma enquete para ver que vence a maioria, né? Porque não vai dar para atingir os 100%, mas assim, a maioria já é um número ótimo. Uma outra coisa aqui, envie um lembrete da reunião online de pais. Como que tem que fazer esse lembrete? Com dia e hora marcada. Envie esse lembrete para a reunião com 24 horas de antecedência.
Então, dessa forma, os pais podem se organizar e aí aproveite esse momento e envie também as pautas do encontro. Com isso, você reforça o objetivo da reunião e evita que assuntos dispersos tomem a atenção do pessoal, que até entre os pais pode ocorrer isso daí. Para isso, sua escola pode contar com aplicativos de comunicação, como a agenda escolar online, e assim fica mais fácil enviar o comunicado para vários pais e ter certeza que eles receberam e leram. Ou também nós podemos ir pelo método mais fácil e popular, que é o grupo de WhatsApp, na qual a escola insere todos os pais daquela escola e fecha somente para o administrador mandar suas mensagens, e ali os pais vão receber os comunicados importantes, tudo que está acontecendo na escola, de retirada, entrada de material, data para aula, data para reunião, tudo isso tem que estar em um único aplicativo acessível para os pais. Então, esse aí, o WhatsApp, ele está sendo mais utilizado em todas as escolas. Um outro meio também que as escolas adotaram também é o Facebook. Mas no geral os pais gostaram mesmo dos grupos, são os grupos de WhatsApp. A escola pode estar fazendo assim, o grupo geral da escola, ou ela também pode estar fracionando esse grupo, fazer por salas. Cada sala tem o seu grupo específico do professor, e ali o professor tem maior controle e domínio com a sua turma e com os pais, tanto para o envio de datas, lembretes, quanto para o envio de atividades próprias para a sala. Então, é muito, muito legal os professores estar aí atentos a essa tecnologia, utilizar de forma correta e vai dar tudo certo, tendo contato com o seu aluno mesmo que à distância. Para essa reunião aí ocorrer, é necessário também que o coordenador coloque lá no comunicado importante, sugerindo um local tranquilo, que esses pais procurem um local tranquilo para estar entrando na reunião online. Então, e algumas empresas também dá para os pais, esses pais tá pedindo permissão para os seus supervisores para se ausentarem assim de 10 a 15 minutos para estar participando também dessa reunião online, que seria interessante, caso seja possível essa autorização. Então, caso seja possível essa autorização, esse pai deve procurar um lugar tranquilo para estar ali acompanhando a vida escolar do seu filho, que seria como se fosse a presencial, que ele se ausenta e vai lá. A online é a mesma coisa. Então, algumas horas antes da reunião online, o coordenador pedagógico, ele envia um e-mail ou mensagem com texto com as orientações finais e sugira aos pais que escolham um local calmo para participar da videoconferência. Então, dessa forma, é possível minimizar as chances de serem interrompidos, e o que aumenta a eficiência na comunicação. Mas se porventura ocorrer de acontecer alguma interrupção por parte dos pais, seja por algo da casa ou até mesmo do trabalho, o coordenador, o professor, quem tiver à frente, tem que ser flexível e entenda a necessidade dos pais, porque assim como pode ocorrer esse imprevisto na casa de vocês, pode ocorrer na casa dos pais e assim sucessivamente. Apenas oriente que durante essas reuniões
quando não estiver falando, que os pais permaneçam com o microfone desligado. Essa foi uma reunião que os pais podem colocar a câmera, liga a câmera e deixa o microfone. Então, tem que ter as instruções de como vai ocorrer a reunião. Deixar eles saber que a escola entende e respeita esse momento e que de qualquer forma eles ficarão por dentro de tudo que acontecer na reunião de pais online, ou seja, mesmo que aqueles pais que receberam o comunicado da reunião online não puderam entrar na videoconferência por N situações, a escola tem a obrigação de passar uma ementa do resumo de tudo que foi falado na reunião, para esse pai também estar tendo toda a comunicação. Claro que ele vai ter só os tópicos que foram abordados e se tivesse alguma dúvida, não ia conseguir tirar, né? Mas, porém, ele vai estar sabendo do que está acontecendo na escola, quando que ele tem que ir lá, se tem que ir assinar alguma coisa, retirar algum material, apostila e assim por diante. O coordenador tem que reforçar a necessidade da aula ter uma boa conexão. Então, é importante lembrar que é necessário contar com uma boa conexão com a internet para que todos possam acompanhar as pautas e os conteúdos que serão compartilhados. Isso é fundamental para assegurar a comunicação que seja eficiente. A gente sabe que em muitos casos não é possível, mas só que a escola também tem que assegurar que essa mesma informação online ela chegue nos pais que não têm esse acesso à internet, acesso à tecnologia. Então, essa mesma informação online, ela tem que estar lá no mural da escola, onde os pais têm até o acesso próximo da secretaria, para estar passando e olhando os comunicados importantes que são colocados na escola. Então, o coordenador, nesse momento de pandemia, ele tem que estar muito atento em atender esse público online e um público que não consegue ficar online nesse ensino remoto. Então, eles têm que proporcionar os dois modelos. Como? Enviando para a escola, colocando comunicado na escola, enviando apostila, imprimindo apostilas, deixando acesso para os pais retirar esses materiais e os filhos poderem estar participando e aprendendo em casa com seus pais. Então, voltando aqui sobre a reunião de pais, o coordenador tem que definir regras para essa reunião. Então, tudo é novo, tudo tem que ser explicado, como funciona e como tem que fazer. Então, de começo, o encontro ele é agendado e a presença de todos é definindo as regras e definindo essas regras online. Ou seja, explique o momento em que cada um pode falar, exponha qual será o momento de tirar dúvidas e reforce as pautas do encontro. Então, não adianta você abrir uma reunião online, querer que todo mundo fique, mesmo sendo os pais, que eles fiquem ali quietinho, comportados, esperando seu momento. Se não teve uma regra prévia. Então, fala para ele, nossas reuniões, vamos supor que a reunião começa às 2h da tarde. Nossa reunião online acontecerá às 2h da tarde e conforme for solicitado, cada pai vai ter seu momento de fala, o professor vai falar o geral de cada sala, porque como é um momento remoto, ele não vai falar de comportamento porque o filho está em casa, então ele vai falar mesmo
do desenvolvimento das atividades, comprometimento, entrega de material, retirada de material. Então, nesse momento são pautas diferentes da presencial, que vai contar mais nessa pauta aí de ensino remoto, é a participação da criança nas aulas, a participação na retirada de material, a participação dos pais e, dependendo do ciclo que ela tiver, o retorno, que são as avaliações e as notas. Vamos aqui. Se houver algumas particularidades a serem tratadas, o coordenador pedagógico e os professores devem deixar esses espaços para tratar as particularidades no final. Então, apesar que não tem muita necessidade de estar ali chamando nas particularidades, porém, pode-se estar chamando para que o pai tenha mais, participe mais ali desse momento aí que é novo. Então, como cada aluno é único, é importante deixar o espaço para que os pais falem de assuntos mais sensíveis, como as questões de aprendizado, dificuldades individuais, ocasionadas pela timidez, notas baixas, problemas de socialização, problemas com comportamento e entre outros. Logo, deixe um espaço ao final do evento virtual para o agendamento das questões de cunho individual. Então, dessa forma, fica mais fácil entender de que forma os pais e escola podem colaborar para o desenvolvimento de cada caso. Então, se o caso for muito extremo, assim, que o professor precisa falar e ele está numa conferência cheia de pessoas, ele pode estar agendando também com esse pai uma outra hora, tá falando sobre esse assunto no privado. Não exponha o pai na frente dos outros pais, mesmo que na reunião online, que é uma coisa assim antiético. Então, se nós estamos aprendendo esse novo jeito de dar aula remoto, reuniões remotas, nós também temos que manter a ética do presencial, tem que estar lá na ética da reunião remota também. Então, respeito com os pais, mesmo que à distância. Então, ali também um outro ponto seja transparente. No ensino remoto, assim como no presencial, é muito importante que os pais questionem sobre os métodos de avaliação, objetivos propostos e métodos escolhidos. Isso porque uma simples brincadeira, aos olhos dos pais, pode ser vista como algo para passar o tempo, quando na verdade é uma tarefa de caráter lúdico que tem como método o desenvolvimento de habilidades psicomotoras. Então, assim, para o assunto das atividades, é necessário que a família tenha esse atendimento para confiar na instituição e também no trabalho dos educadores. Então, caso haja dificuldade de explicar e mostrar aos pais como acontece o ensino híbrido, sugerimos também que compartilhamento de outros métodos sobre o tema. Então, depois eu vou estar falando mais sobre isso. Mas, assim, é muito importante quando o professor for aplicar uma atividade online, e ali ele sabe que sempre vai ter, os pais vão estar ali. Antes de começar a atividade, mesmo que seja uma atividade lúdica, fala por que está fazendo aquela atividade lúdica para o seu aluno, qual vai ser o método de avaliação daquela atividade, o objetivo daquela proposta e os métodos escolhidos. Então, assim, o pai que está do lado acompanhando o filho, ele vai ver que
tudo faz sentido, tudo tem um método, uma avaliação, um objetivo, uma proposta a ser trabalhada naquele lúdico, naquele brincar. Então, tem que mostrar para o pai que através das brincadeiras o filho aprende. Então, tem uns pais que precisam, sim, dessa clareza, dessa transparência das aulas, tá bom? Ou aí, esse momento aí, para não estar falando sempre nas aulas, o plano de aulas, objetivos, as estratégias, o que vai fazer, já alinha com os pais, ó, não vou trabalhar assim, 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 passa uma ementa. Então, nessa ementa simplificada, então ali o pai já vai saber que durante as aulas, em um determinado tempo, vai ter uma atividade lúdica. E isso faz parte, porque no brincar, o filho desenvolve, não importa a idade, né? Então, no brincar, a gente aprende. Então, vamos lá, outro tópico. Destine um tempo para ouvir o que os pais têm a dizer. Então, é muito importante na reunião de pais, o professor também está aberto a ouvir o que os pais têm a dizer, né? Então, é um desabafo. Então, deixa esse tempo, porque a reunião online, ela não é só para o professor ficar falando. Então, dê palavra aos pais. Então, a comunidade é uma via de mão dupla. Por isso, para que ela possa ser realmente eficiente, é preciso destinar um tempo para ouvir o que os pais têm a dizer. Faça isso com empatia e evite discursos defensivos. Os pais tendem a enxergar nos filhos, os pais tendem a se enxergar nos filhos, por isso é normal que eles queiram defendê-los. Então, aposte uma postura profissional e neutra para tratar os casos coletivos e leve as situações individuais para uma reunião à parte. Foi como eu falei, não expor os pais e não se expor na frente de outros pais. Se a situação que o pai te levou numa situação que está passando dos limites, como educador, como professor, como coordenador, você pode falar para esse pai, ó pai, vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar o seu caso da melhor forma possível. Então, para a gente não demorar muito na nossa reunião online geral, eu vou estar remarcando com o senhor ou com a senhora para nós estarmos resolvendo esse assunto. E ali você está sendo gentil e você não vai deixar de atender esse pai e também não vai sair da linha e também vai manter a ética, o profissionalismo com esse pai, tá bom? Então, é isso. Tem que, nesses casos aí, tem que alinhar a parte. Conte com a ajuda da tecnologia para a reunião de pais. Essa daí é o que vem pegando por muitos professores, estão assim, estão com a formação continuada e acelerada aí na tecnologia. Quem não olhava para o computador, agora tem que abraçar ele, dormir com ele, se possível. Ou seja, é uma brincadeira, mas assim, o professor tem que estar sempre se atualizando. Então, conte com a tecnologia para as reuniões. Contar com plataformas de videoconferências que comporte um grande número de participantes e ainda possibilite compartilhar conteúdos. É fundamental para o sucesso de sua reunião de pais online. O mais popular que o pessoal usa por aí é o Zoom, é o Meet. Então, esses são os mais populares. Porém, existem outros bem melhores aí no mercado. Mas esses que eu citei, eles comportam facilmente bastante paz. Então, dá para agendar de tal dia um grupo, tal dia outro grupo, e assim resolve tudo tranquilamente. Não deixa de estar atendendo essa comunidade aí. Então, existem recursos pagos, gratuitos, que você pode
pesquisar e usar de acordo com a necessidade da sua instituição. Então, para garantir uma boa comunicação, é preciso pensar em interfaces simples de usar e interativas. O que mais tem por aí é essas plataformas simples e interativas, algumas gratuitas também, fácil de se manusear. Além da tecnologia em reuniões, é importante garantir boas soluções tecnológicas para desenvolver o ensino e até mesmo a gestão escolar. Então, para o ensino híbrido, é recomendado o uso do Google for Education. Então, é muito legal aí. Já para a gestão da escola, recomenda-se o uso de um software. Como vimos, é possível planejar uma reunião de pais online e aumentar as chances de sucesso de encontro. Então, abordando a questão do ensino e ainda criando um bom relacionamento entre pais e escolas. Então, se você gostou desse nosso bate-papo de reunião de pais online, quer saber mais como podemos te ajudar, não é só nessas dicas, mas também de gestões, prática, eficiência. Então, leia sobre o assunto, pesquisa, e aí você vai conseguir atender às necessidades da sua escola. Então, para complementar tudo isso que eu falei, agora eu vou fazer um popurrí de perguntas e respostas sobre reuniões de pais nesse novo formato híbrido que tá dando o que falar aí. Então vamos lá, as perguntas e as respostas. Essas perguntas e respostas, ela vai estar servindo tanto para reunião de pais online, tanto para reunião de pais do ensino da reunião de pais presenciais. Então, vamos lá. Como fazer a primeira reunião de pais? Definir o roteiro com a direção, preparar o envio dos convites, cuidar do ambiente, garantir a participação ativa dos pais na reunião, fazer um resumo do programa e de sua disciplina, metodologia a ser usado, falar da prioridade dos encontros, preparar a leitura para um bom texto literário e mostrar a escola. Essa seria uma reunião de pais no formato presencial. Então, seguindo essa mesma definição aí, esses mesmos tópicos, tem outros aqui, deixa eu ver. Então, seguindo esses mesmos tópicos, nós também podemos dizer que no ensino híbrido, na reunião híbrida, nós podemos usar essa mesma tabela, só que assim, ó, na reunião presencial, definir o roteiro com a direção. Na reunião do remota, sim, definir o roteiro com a direção. Na reunião presencial, preparar e enviar os convites. Como que faz isso? A escola vai lá, imprime e cola na agenda do filho. Na reunião remota, a escola vai preparar, vai fazer um convite online, vai mandar uma mensagem por WhatsApp no grupo dos pais. Então, ele está preparando o convite para essa reunião. Cuidar do ambiente. Na reunião presencial, os pais chegam na escola, cada um se direciona para a sala do filho. E ali a escola prepara aquele ambiente, sinaliza cada sala onde os pais têm que ir. Já na reunião remota, os pais eles entram numa sala virtual com hora e data marcada. E aí garantir a participação ativa dos pais na reunião.
Então, isso aí é para os dois. Então, tanto na reunião presencial quanto na reunião remota. Fazer um resumo do programa e sua disciplina e metodologia a ser usada. Isso também vale para as duas, na presencial e na remota. Falar da prioridade dos encontros, os dois. Preparar a leitura e um bom texto literário. Então, serve para os dois, reunião presencial, reunião remota. Mostrar a escola. Mostrar a escola quando é no presencial. Então, ali, isso para o primeiro dia de aula, o professor, o coordenador mostra a escola para esses pais. Já na instituição e no ensino, nesse momento de pandemia, como não está tendo aula, várias escolas, várias crianças mudaram de escola, cabe à escola fazer um roteiro explicando essa nossa escola, seja bem-vindo. Então, uma boas-vinda. Não vai dar para mostrar a escola, a não ser que a escola faça um vídeo institucional ali filmando cada parte da escola. Então, não deixa de estar mostrando a escola. Mas é bem legal fazer isso aí. Como fazer uma pauta para reunião de pais? Vamos lá. Essa pauta para reunião de pais, ela vai servir tanto para o presencial, para reunião presencial, quanto para reunião remota. Então, escolher uma data e local, se possível, olhar no calendário todas as reuniões do ano. A data local, se for presencial na escola, se for online, no aplicativo da preferência da escola. Definir a pauta e a programação da reunião de pais, serve para os dois modos. Planeje as ações da comunidade para que a reunião tenha um cunho e que todos estejam cientes do evento. Essa parte quer dizer que tem que planejar, tem que colocar o bilhete na agenda da criança quando tem um ensino presencial. Agora, no ensino remoto, tem que colocar nas redes sociais, colocar na porta da escola, mandar por WhatsApp essa ação para a comunidade para estar vindo participar da reunião de pais. Então, os dois envolvem essa ação aí. Preparar o espaço da reunião, onde irá acontecer. Então, preparar o espaço da escola, as salas, tudo. E o espaço da reunião online é o aplicativo. Então, mesmo assim, o coordenador pedagógico tem que preparar. Ele vai preparar. Ele vai criar uma reunião online, ele vai criar a data, ele vai criar o link, ele vai mandar o link para o grupo dos pais. Alguns pais têm que mandar o link no grupo, no contato pessoal. Então, é uma preparação. Vamos para a próxima pergunta. O que falar na reunião de pais? Fale com os responsáveis individualmente. O diálogo bilateral é fundamental para o sucesso do encontro entre a escola e a família. No entanto, durante uma reunião geral, para evitar tumultos e desvios de foco, o mais indicado é ouvir os pais de forma individualizada. Então, as reuniões remotas, elas estão sendo mesmo conduzida como uma reunião geral. Então, em alguns momentos é individualizada e esses pais são convocados no privado para possíveis situações, tá bom? Como fazer uma reunião online com os pais? Essa pergunta foi legal. Para fazer a reunião online, a escola pode utilizar a agenda Edu e ter uma melhor comunicação com os pais. Com a funcionalidade de eventos, você pode criar a data para transmitir uma aula online. A plataforma é parceira com o Google e pode transmitir via Hangout, Meet para todos que estiverem conectados.
ou sugiro também a reunião no Zoom, que é um dos mais populares por aí. O que falar na primeira reunião de pais online? Na primeira reunião de pais online, o ideal é começar pelo horário. Depois, relembrar os objetivos da reunião a ser tratado na pauta. Não tratar de aspectos particulares em público. Falar dos próximos passos. Manter a ata da reunião e momentos entre os pais. Tá? Então, a reunião online, ela é bem sucinta, ela não tem muitas delongas, tá? Até porque não estamos tendo a aula presencial, então não tem muito o que se falar. O que tem que se falar é sobre o material pedagógico ofertado, tem que se falar a programação de retirada de materiais, o comprometimento das entregas, dos trabalhos, das provas online. E isso é um assunto geral que tem que ser falado nas reuniões. Outros assuntos na reunião online não é pertinente, até porque não tem o presencial, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta bem legal. O que dizer aos pais em tempo de pandemia? Essa pergunta ela é bem legal para valorizar a realização das atividades domésticas junto com as crianças, cozinhar, colocar a mesa, tirar o pó dos móveis. Isso também é um momento de aprendizagem. Reserve momentos para lazer, assistir o filme, ler livros, ouvir música, brincar, também são atividades importantes. Então, é isso aí nesse momento de pandemia que nós temos que falar para os pais. Viva esse momento com seus filhos, já que o tempo permitiu de vocês passarem mais tempo junto. Então aproveite, ensine ele a cozinhar, tenha momentos de lazer, assiste filme, livros, ouve música, brinquem juntos e façam as atividades escolares conforme o professor indica, tá bom? O que dizer, essa já falei, como fazer a reunião de pais online no WhatsApp? Clique na nova chamada em grupo, que ela é fácil. Essa é essa reunião por WhatsApp, ela dá para fazer por sala. Então, vai lá, clica na nova chamada em grupo, seleciona os contatos que deseja incluir na chamada. Será possível incluir no máximo 7 convidados. Quando estiver pronto, toque no ícone da câmera. Mas eu li aqui 7, mas dá para colocar, acho que até 20 por aí. 20, 25. Então, dá para colocar bastante, sim. Não é esse limitado aí, não. Dá para pôr um pouquinho mais, tá? Então, vamos a mais umas perguntas aqui. Então, gente, a reunião de pais, ela teve essa mudança aí, né? Essa mudança, como tudo na nossa vida, teve uma pequena mudança e nós tivemos que nos reinventar, adaptar a todo esse novo. Então, até a reunião de pais também teve esse novo aí. Aqui tem os jeitos de fazer reuniões, como trabalhar com as famílias em tempo de pandemia, a relação escola-família durante a pandemia. As principais orientações aos pais e mães estão ligadas à organização do tempo do estudo. Então, as atividades pedagógicas, a importância de motivar os filhos a não abandonar os estudos e ao fornecimento de feedback em relação às atividades e plataformas utilizadas. Vamos lá, as explicações.
Então, essas são as principais orientações. Senhores pais, reserve tempo para o estudo do seu filho, porque se ele tem aquele tempo disponível para assistir um desenho, ele tem um tempo disponível para ir no shopping, ele tem um tempo disponível para sair um pouquinho ali na esquina, ele tem um tempo disponível para brincar, coloque também um tempo disponível para o estudo, as atividades pedagógicas. Então, é importante motivar seus filhos a não abandonar os estudos. E os pais, sim, devem, os que têm condições de estar dando procedimento a esse ensino, dando um reforço ali, um auxílio para o seu filho durante essas atividades. Ler as atividades para o seu filho é fundamental. Pode ser que às vezes ele pegue uma atividade ali, ó, ele pega aqui a atividade, ele não vai conseguir interpretar, ele não vai conseguir ler, mas cabe ao pai, é uma interferência boa, ler para os filhos como tem que fazer, e o filho vai desenvolvendo. Se já é um filho que é alfabetizado, que tem uma leitura fluente, deixa ele ler, mas oriente também se ele precisar, tá? Então, nessa hora aí, o que a escola tem a falar é isso, dê o tempo para o estudo do seu filho, não abandone o estudo, mesmo que as escolas estejam fechadas. Todas as escolas estão dando suporte para esse aprendizagem não ficar parado. Então, corre atrás os pais, tá? Vamos ver aqui uma outra pergunta legal para a gente estar discutindo. Essa daqui, ela é bem legalzinha. Qual o papel da escola em tempo de pandemia? Por isso podemos atribuir ao papel da escola nesse período como um farol de conhecimentos, não só para as crianças e adolescentes, como também para seus responsáveis, né, norteando projetos que visam entregar todo o sistema escolar. Então, o papel da escola durante essa pandemia é assegurar que o aluno receba orientações, receba cadernos, receba aulas, receba esse conhecimento de uma forma que vem do novo, que eu falei, que é de uma forma do ensino híbrido, remoto. Quem não tem condições, a tecnologia, essa tecnologia aí que chegou para o ensino, a escola também tem o dever de estar proporcionando esse material impresso para esse aluno. Então, a escola está aberta, está funcionando, lá tem um gestor, lá tem um coordenador, tem uma pessoa que atende na secretaria, uma pessoal do apoio que mantém a higiene da escola. Então, não está em um número alto, mas assim um número reduzido, um gestor, um coordenador, hora ou outra, 2 professores que passam por lá para retirar material, para estar dando subsídios para os seus alunos em casa. E esse é o papel da escola, manter esse elo de ensino-aprendizagem, mesmo que seja por distância, tá bom? Planejamento à prática. É comum pensar que a reunião de pais ela serve apenas para falar sobre o desempenho e o comportamento dos alunos. Então, ao longo do período letivo, né? Então, eles acham que... Mas não, para além desse fator, a reunião de pais ela desempenha um importante papel na relação entre a escola e as famílias. Então, apresentar aos pais e responsáveis as maneiras
como a instituição tem trabalhado e como ela tem impactado no dia a dia dos estudos, sendo também uma oportunidade para ouvir o que os pais estão achando das atividades e dos objetivos pedagógicos. Então, contudo, o cenário pandemia decorrente de Covid-19 inevitavelmente fez com que o planejamento escolar sofresse adaptações. E com a reunião de pais e mestres não poderia ser diferente. Manter a comunidade escolar engajada e por dentro do que acontece na instituição tornou-se ainda mais necessário. Então, especialmente quando o assunto é fortalecer os laços durante a educação remota. Então, dentro dessa nova realidade, cada vez mais digital, nós preparamos dicas especiais para ajudar a planejar e propor e pôr em prática uma reunião de pais online com sucesso. Então, vamos lá. Para fazer uma reunião de pais com sucesso, então, durante a pandemia, as instituições não podem se afastar das famílias. Então, por isso, é necessário encontrar alternativas para continuar se comunicando e ouvindo os pais sobre os assuntos educacionais da instituição. Então, nesse contexto, muitos pais irresponsáveis se veem perdidos e não sabem como auxiliar seus filhos. E dar continuidade ao trabalho do desenvolvimento de educadores remotamente, cabe à escola a entender quais as necessidades de cada um, a traçar pelos planos de ação para solucionar essa questão. Então, que aqui entra o papel da reunião de pais online. Então, mostrar que a escola se importa com demandas da comunidade, mesmo que o distanciamento físico e que o principal objetivo continue sendo a educação. Então, esse é o momento ideal para superar obstáculos, aprofundar o relacionamento e contar com essa colaboração da família para o pensar nos próximos passos para o período letivo. Então, assim, eles são relacionados ao desempenho, às dificuldades particulares e ainda à metodologia aplicada no ensino remoto. O que leva em consideração. Então, antes dessa reunião, assim como em qualquer situação, o primeiro passo que deve ser sempre é o planejamento. Quando falamos em uma reunião de pais online, a escola precisa ter alguns pilares. Então, são eles: primeiro, definição das pautas, que é preciso definir as pautas e os objetivos com antecedências. Então, para saber o que é preciso ser dito na reunião, durante esse processo que antecede o evento, a instituição pode realizar uma enquete por meio de agenda digital. Então, por exemplo, para atender quais são as dores da família, o que cada uma delas gostaria de fazer e trazer ao debate durante o encontro com esses educadores. 2. Escolhe a data e o horário. Então, por conta da pandemia, muitos responsáveis passaram a trabalhar de forma remota, conciliando o trabalho com os fazeres domésticos, lazer e auxílio. Então, auxiliar as crianças ali tudo em casa, tudo isso tá tudo misturado, né? Então, conciliar. Com isso em mente, a escola pode aproveitar a enquete citada anterior para atender também e melhorar no momento de realizar a reunião, tendo em vista uma rotina de cada responsável. Então, dessa maneira, será mais fácil escolher uma data, horário para melhor encaixe na realidade da maioria deles. Então, faça uma enquete, coloca lá qual o melhor período para
a reunião online. Dê 2 ou 3 alternativas, então uma dessas 3 alternativas vence a maioria, então quem ganhar a maioria vai estar lá presente nesse horário. Porém, esses que não conseguirem comparecer também vão ficar sabendo do mesmo jeito do que foi falado. 3. Use a tecnologia como aliada. Como ensino remoto, a tecnologia deve ser utilizada como parceira, muito mais do que um espaço para apenas aplicar as aulas online. A internet oferece uma série de ferramentas e possibilidades para aproximar a escola dos pais. Então, aqui no curso, a escola precisará definir qual plataforma será utilizada para a realização dessa reunião de pais online e também analisar as possibilidades de gravar a tela de transmissão para disponibilizar o vídeo posteriormente. Então, vale lembrar que a agenda virtual do WPensar conta com a funcionalidade de agendar eventos, então ela possibilitando que a instituição notifique os responsáveis pelo aplicativo do celular. Então, antes da reunião começar, a agenda do evento, ela vem com antecedência o calendário do aplicativo. Então, ela informa os pais que vai ocorrer esse evento. 4. O começar da reunião. A reunião de pais é um momento de formar e informar. Então, para garantir que as familiares sintam-se à vontade ao compartilhar o que pensam com a escola, nada melhor do que um ambiente saudável e descontraído. Então, uma ótima maneira de começar um encontro é motivar os ouvintes. Então, com frases relacionadas à importância da educação e a presença dos pais na vida escolar dos alunos. Então, tem que deixar claro que a escola se importa com a opinião de cada um, e o quanto eles ajudam no aprimoramento do ensino. Então, essas frases podem ser ditas logo na apresentação, quando a reunião tiver início. Então, seja por meio de slide ou de simples conversa introdutória. Compartilhe a tela, mostra ali. Então, traga e acolha esses pais logo no início dessa reunião, que vai ser bacana. 5. A objetividade é a melhor opção. Então, você lembra quando falamos sobre conciliar diversas tarefas com o ensino remoto? Então, dentro dessas perspectivas, cada minuto importa. Por isso é importante que a reunião seja pensada e realizada de maneira objetiva. O roteiro deve levar em consideração os aspectos como apresentação dos objetivos do encontro, informes gerais, decisões, novidades da instituição, ouvir as demandas e sugestões dos responsáveis, debater os próximos passos da escola, a percepção dos professores sobre suas turmas ao longo do período. 6. Tratando as particularidades. O formato é online, mas a reunião ainda tem que ser do teor de seriedade de sala virtual contínua. Então, sendo compartilhado com todos. Por isso, a escola precisa ter a mesma postura que teria com a reunião presencial, respeitando as particularidades. Determinados assuntos como dificuldades individuais ocasionadas pela timidez, problemas de socialização e aprendizado, motivação de notas baixas, comportamentos inadequados e fatores similares deve ser tratado diretamente com os responsáveis. Nesse caso, o ideal é agendar uma videoconferência privada com os pais para tratar de questões relacionadas ao aluno e entender que maneira a família pode contribuir para evoluir
cada caso. Então, vale lembrar que o artigo 232 da Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está lá no ECA, prevê que nenhuma criança ou adolescente pode ser submetida a situações vexatórias ou constrangimentos. Então, segue aí essa dica. Seja transparente. Então, seja transparente. Em momento como de pandemia, é fato que muitos familiares levantarão questionamentos acerca do ensino e de como o aprendizado tem se desenvolvido à distância. Sendo assim, a escola precisa ter uma gestão alinhada entre os colaboradores e ser transparente com a comunidade. Então é isso, gente, sobre as reuniões online e as reuniões presenciais. Elas têm características iguais, porém, cada uma você tem que planejar de um jeito e conduzir de uma maneira. Obrigado por participarem de mais uma aula. Meu nome é Rosimeire Luiza da Silva, sou aluna de Artes Visuais do Polo Carapicuíba da Uninter. Obrigado por contribuir com o meu curso de gestão educacional. Até a próxima aula. Nos veremos lá.